integrada às ciências da natureza, ética científica. No episódio 5, o Legasov explica que durante o teste, o reator foi levado a uma potência tão baixa que praticamente afogou a si mesmo em xenônio 135, um gás que absorve nêutrons. Era como tentar fazer uma fogueira pegar fogo com a madeira molhada. E o spoiler é que não vai dar certo. Para tentar fazer o reator respirar de novo, os operadores retiraram quase todas as barras de controle, o que, comparando com algo bem simples, seria como tirar todos os freios de um carro desgovernado. Não adianta. O reator ficou instável, frágil, completamente vulnerável. Enquanto isso, o teste continuava. Eles aumentaram o fluxo de água no sistema e essa água fria reduziu o vapor dentro do reator. Só que no reator de alta potência por canais, o RBMK, isso é péssimo. Menos vapor significa menos nêutrons livres, e a potência caiu ainda mais. Mesmo assim, decidiram seguir com o teste, como se nada estivesse acontecendo. Quando as válvulas foram fechadas para simular a falta de energia, tudo virou de cabeça para baixo. A água diminuiu bruscamente, o vapor aumentou de uma vez e de novo, no RBMK, mais vapor significa mais nêutrons. E mais nêutrons significa mais potência. Em questão de segundo, a energia dentro do reator começou a aumentar. Com a potência subindo sem parar, os operadores apertaram o AZ5, que era o botão de emergência para apagar o reator. Só que aí veio o pior erro de design de todos. As barras de controle tinham pontas de grafite. Em que mundo se ia dar certo? No momento que eles começaram a entrar no núcleo, o grafite deslocou água e liberou ainda mais nêutrons. Exatamente o contrário do que deveria acontecer numa situação de emergência. Numa situação dessa, isso fez a potência do reator explodir para níveis absurdos, níveis impossíveis de segurar. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A potência disparou para níveis inimagináveis. O calor deformou os tubos de energia. Desculpa, os tubos de combustível. O vapor acumulou uma pressão absurda. E então aconteceu. Uma explosão tão forte que arrancou a tampa do reator como se fosse papel. Como se não fosse nada. O núcleo ficou exposto, o grafite pegou fogo quando entrou em contato com o ar. Um fogo invisível, silencioso, espalhando radiação para o céu como uma nuvem venenosa. E foi assim, erro após erro, que o reator 4 entrou para a história, não como um teste de segurança, como era no início, mas como o maior desastre nuclear do mundo. Agora, falando dos elementos radioativos e da fissão nuclear e liberação de energia, no tribunal, o Legasov mostra como o reator deveria funcionar de um jeito controlado. A fissão, ela acontece quando um átomo de urânio 235 quebra, o que faz com que uma enorme quantidade de energia e nêutrons seja liberada. Esses nêutrons continuam quebrando outros átomos, o que gera uma reação em cadeia. Só que se houver instabilidade, como foi o caso das pontas de grafite que foram usadas no reator, essa reação acaba se acelerando de forma descontrolada, e é aí que a taxa de fissão dispara e a energia liberada se torna catastrófica, assim como foi em Chernobyl. Durante o julgamento, o Legasov também fala sobre os elementos que foram liberados na explosão, que foram o xenônio, o iodo e o césio. Esses elementos são subprodutos da fissão e eles têm propriedades químicas muito importantes. Um desses, que é o maior destaque, é o xenônio 135. Ele é chamado de veneno de reator porque ele absorve nêutrons e ele desacelera a reação. Só que se os operadores não entendem esse comportamento como aconteceu em Chernobyl, o reator acaba operando em uma faixa instável, o que aumenta o risco de falha. A explosão do urânio 235 liberou energia em segundos, mas os efeitos vão muito além disso. Elementos como tório 237 e estrôncio 90, com número atômico entre 90 e 137, são altamente perigosos por causa da radioatividade e da longa meia-vida. Esses resíduos se espalharam por toda a Europa, afetando a saúde humana e o meio ambiente. Por exemplo, o estrôncio 90 tem meia-vida de cerca de 8 anos. O iodo 131, apenas 8 segundos, e o césio 137 pode permanecer ativo por décadas. Isso mostra como os efeitos da fissão vão muito além do momento da explosão. Esses 3 pontos, a fissão nuclear, os elementos radioativos e os resíduos gerados, ajudam a entender por que o desastre de Chernobyl foi tão grave.
Mais do que uma falha técnica, foi uma falha de compreensão científica e responsabilidade. Bom, no acidente de Chernobyl foram liberados elementos altamente radioativos, como o iodo 131, o célcio 137 e o plutônio 239. E esses três tipos de radiação emitiram o alfa, beta e gama. A radiação gama, que é o Celsius 137, foi a mais intensa. Por quê? Porque ela penetra profundamente no nosso corpo, ela destrói células, danifica o DNA e ela também pode causar câncer. Já no episódio 5, fica bem claro que o principal processo foi a ionização. E é quando a radiação arrancava os elétrons dos átomos, destruía moléculas e transformava a matéria em caos. É, E esse processo fazia o ar até brilhar, e o que causou danos severos que tudo fosse atingido, inclusive também as células humanas. A fluorescência é um fenômeno que ocorre quando uma substância absorve radiação, geralmente raios X, e emite luz visível com comprimento de onda maior. É quase instantânea. A substância só brilha quando está sendo alimentada pela fonte de energia. Já a fosforescência guarda a energia por mais tempo antes de liberar a luz. Ou seja, ela continua brilhando mesmo sem fonte de energia. A dualidade da luz é uma ideia que surge da física quântica. Ela diz que a luz não é uma onda ou uma partícula, mas sim os dois. Como onda, a luz se espalha, faz interferência e difração. Como partícula, é formada por pequenos pacotes de energia, chamada de fótons, que interagem individualmente com a matéria. O que aconteceu em Chernobyl foi o fenômeno fluorescência. E apesar de não fazer ligação direta com o termo, durante o episódio 5 e outros episódios, o fenômeno é mostrado visualmente quando exibe o brilho azulado em cima do reator destruído, como na imagem ao lado. Esse brilho representa o ar sendo excitado pela radiação extrema, liberando luz quase que imediata, que é um efeito causado pela radiação ionizante. Bom, falando um pouco agora sobre biologia, a radiação, né, lá de Chernobyl, afetou células e tecidos de todos os envolvidos no acidente, né? O que acabou causando muitas mortes e danos ao DNA, por exemplo. E falando agora sobre as cenas, tem duas cenas aqui que eu separei para vocês. Uma é logo no começo do episódio, que o cientista Legasov tá lá na casa dele, né? Aí ele olha assim pra folha e percebe que o cabelo dele tá caindo, né? Isso quer dizer que ele tava ficando doente, né? E ele ia morrer dessa doença logo mais, né? E isso se ele não tivesse, né, se suicidado lá no começo do primeiro episódio, quando a gente nem sabia quem era ele. E a segunda cena é do coronel, se eu não me engano ele era coronel, que é uma cena que é durante a pausa do julgamento, que ele mostra um lenço ensanguentado, né, pro Legasov, quando eles estão conversando, né, porque durante o julgamento o coronel estava tossindo muito, né, e isso também é um sinal que ele também estava ficando doente, porque os dois eles foram expostos à radiação, né, porque eles ficaram lá perto da usina, lá tentando resolver a situação. Bom, agora falando rapidinho, né, sobre mutações genéticas e alterações hereditárias, o episódio ele não deixa explícito, né, as mutações genéticas e as alterações hereditárias, porque o quinto episódio fala mais sobre o julgamento, né, e não deixa de forma explícita, mas traz umas referências, né, porque dá a entender que houve muitos impactos, né, para a geração que viveu o acidente e para as futuras gerações, né, porque as pessoas que sobreviveram continuaram suas vidas e algumas tiveram filhos também, e isso também, com certeza, né,
impacta, né, trazendo mutações e alterações hereditárias. Então o episódio não deixa de forma explícita, né, porque isso é abordado nos outros episódios, mas com o Legasov explicando, por exemplo, você entende, né, que teve muitos impactos para as gerações que viveram e as gerações futuras ao acidente. Gente, no episódio 5, não mostra muito de forma explícita a contaminação dos alimentos e nem da cadeia ambiental. Porém, no episódio 5, a gente tem uma referência a alguns fatores que ocorreram após o desastre, porque ocorreu uma alta exposição à radiação, e essa alta exposição se espalhou pela água, pela atmosfera e pelo solo, o que ocorreu numa contaminação na região inteira. Então, por mais que não apareça especificamente no episódio 5, a gente vê na série, né, essa contaminação, o perigo dela, como as pessoas foram afetadas, porque se a água, que é o principal elemento de sobrevivência, né, dos seres vivos, e ele foi contaminado, ele vai contaminar o solo quando os rios estão contaminados, vão acabar contaminando o solo, as vegetações com a chuva que vai arrastar, né, essa contaminação. Então, tudo vai ser contaminado e tudo vai acabar corrompendo, né, essa cadeia ambiental. E vão ter problemas muito graves para a população e para todos os seres vivos da região. Bom, as consequências ecológicas, né, das plantas e dos animais da região, eles também não aparecem especificamente no episódio 5, né, ele não mostra de forma explícita isso, mas a gente, para chegar no episódio 5, assistiu a série inteira, então a gente sabe que em outros episódios esses temas foram abordados, isso estava presente, né, e apesar de não aparecer no episódio 5, fica subentendido, né, os impactos ecológicos que aconteceram, né, por conta dessa grande quantidade de radiação que foi liberada, dessa contaminação que foi prolongada e que se estendeu, né, porque é uma radiação muito forte. E também toda essa radiação que foi liberada e essa contaminação, ela indicou, né, que plantas e animais seriam afetados e eles foram muito afetados, né? No episódio 4 a gente vê, né, os soldados tendo que matar todos os animais da região, porque se eles não foram contaminados até a morte deles, eles em alguns dias ou em algumas semanas seriam contaminados, porque o solo estava contaminado, a água já estava contaminada, então isso ia acabar afetando essa cadeia, né? Essas espécies iam acabar sendo afetadas, então todos tiveram que ser mortos, porque eles seriam afetados a longo prazo, se não naquele momento. Então, a gente tem muito presente isso também na série, evidenciado de uma forma bem explícita, como a radiação gerou consequências gravíssimas para toda a vida humana, né, para toda a vida existente no planeta. É uma radiação de proporção muito grande e a contaminação dela gera consequências muito graves.